sempre digo o seguinte, ser cristão não é para qualquer um não, hein, padre? Não, tem que ser valente. Olha, tem que ser valente, porque a gente segue um Deus que foi socialmente fracassado, nos chama para abraçar a cruz e tem todo esse processo, esse caminho que é duro na queda, mas ao mesmo tempo, né, padre, vale muito a pena. O nosso prêmio será o prêmio dos... Ai, que maravilha, dos santos, né, contemplar a Deus. Aproveitando isso, deixa eu falar para você desse crucifixo aqui. Ontem, quando o Eugênio Jorge estava participando conosco aqui do Brasil Cristão, a gente mostrou ele aqui, né, Fernando? E aqui está escrito, ó, foi por você. Tá vendo aqui? Não, não tá vendo, mas está escrito aqui. Esse crucifixo aqui está disponível no nosso shopping católico. Agora eu vou aproveitar o Padre Douglas aqui, claro, porque eu sou muito esperta. Padre, por que nós temos que ter um crucifixo em casa? O cristão precisa ter um crucifixo em casa, padre. Nós temos que ter símbolos da nossa fé. O bispo que me ordenou, né, Deus já o levou, Dom Hercílio, ele dizia, não basta ser bom, tem que parecer também. Então, a pessoa é católica, mas não parece. Não basta parecer só, tem que ser. Mas o contrário vale. Mas também, o contrário é verdade, não basta ser, tem que parecer, as duas coisas. Então, você é católico, tem fé católica, mas não tem imagens, não tem símbolos que expressam essa fé. E não só para isso, mas que te ajudem a interiorizá-la e vivê-la, então tem algo de deficiente no seu cristianismo. Eu não concebo a casa de um católico ser um crucifixo, primeiro por essa razão. E segundo, que nós sabemos muito bem que todos estes sinais da nossa fé, uma vez abençoados, se tornam sacramentais e, portanto, eficazes, inclusive, para repelir os males, né? Os males do corpo, os males da alma. Então, é muito importante nós termos crucifixos, os demônios não gostam, né? O mal não gosta. E, enfim, eu poderia contar muitas histórias sobre a presença dos sacramentais nos lares. Mas é importante que você tenha o crucifixo na sua parede, na sua casa. Eu mesmo, na minha casa, tenho um em cada cômodo e um na porta de entrada e parece o Monte da Lituânia lá. Você já viu lá na Lituânia que os cristãos, para resistir aos comunistas, e forraram de crucifixos, tem vários crucifixos pelo monte. Olha então, aí, lá em gente, casa está quase igual Gente, ao monte. vamos comprar crucifixo. Então, esse aqui está disponível no nosso shopping católico. Você compra e já pede para o padre abençoar, tá bom? Você pode também ligar para nós no 1938719620, pedir no nosso call center que vai chegar aí na sua casa. Vou dar um beijinho aqui por você, tá bom? Liga, peça o seu, não fica não. E é lindo, né? Essa madeira aqui tá linda. Vamos continuar então, aqui nós falamos da igreja padecente, que é o purgatório, onde nós vamos ser purificados para, depois disso, contemplarmos Deus face a face. Vamos falar então um pouquinho da igreja militante, que somos nós, eu e você que está em casa assistindo agora o Brasil Cristão. De certa forma, nós já até falamos no verdade. primeiro bloco, né? Que a igreja militante somos nós que estamos aqui, e aqui nos encontramos nessa condição escalonada. Nós podemos afirmar categoricamente que a Igreja de Cristo, como é única, porque é una, né? Então é única e unida. Ela subsiste, né? Ela se efetiva na Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela possui todos os elementos revelados por Cristo, que favorecem a salvação, todos. Se existe algum elemento de salvação, né, que está aqui nessa comunidade, e nessa não, então essa é católica romana, com certeza. As outras, bom, tem muitos, né? Mas não tem todos. É como se a igreja católica fosse um banquete completo. Banquete completo. E de repente essas outras assim, eu não quero comer, eu não quero comer isso, eu não quero comer aqui, vão selecionando, e isso não pode ser feito. Você sabe que na língua grega, o oposto, o contrário de católicos é hereges, né? Herege. O que é o herege? É aquele que faz a hairesis, a escolha. Então você tem um todo. E aí do todo você escolhe uma parte. Ou escolhe muito e deixa uma parte de fora. Isso é hairesis. Então a heresia é quando você mutila o todo. Quando você vai contra um elemento que salva e santifica. Se esse elemento salva e santifica, você não pode fazer guerra a ele. Ele foi revelado por Cristo, né? Então, é um elemento da catolicidade da igreja. Então, aqui, neste mundo, devemos fazer a escolha por Cristo
e pela catolicidade. Essa escolha pode ter a sua limitação e se nós não satisfizermos, né, nós precisamos satisfazer o coração de Cristo e satisfazer as penas dos nossos pecados. Se nós não satisfizermos nem vida, embora amigos e unidos a Cristo, após a morte, Ele vai satisfazer e nós vamos satispadecer. Né? Após a morte, ninguém pode fazer nada por si, apenas pode receber. Então, receberá a purificação. Uma vez purificados, nós vamos nos somar ao convívio, né? Vamos conviver, né? Vamos nos somar ao convívio dos eleitos. Agora, padre, qual que é a relação, então, da igreja militante, que somos nós, com a padecente? Existe uma relação, a comunhão que existe entre nós? Nós podemos, como as almas que padecem no purgatório nada podem fazer por si, quem deve cooperar, né? Quem deve contribuir para rogar a Cristo que acelere esse processo de satisfação, né, das penas, é a igreja militante, com orações, e a igreja triunfante. A igreja triunfante são todos os que já estão na eternidade, vendo Deus face a face, como Ele é. Todos os santos, sejam esses santos canonizados e, portanto, conhecidos ou não. Todos que já estão nos céus com Deus são santos. Então, os santos intercedem por nós militantes e pela igreja padecente. Nós, militantes, intercedemos pela igreja padecente e nós uns pelos outros na igreja militante. Nós não rezamos pela igreja triunfante, ao contrário, nós pedimos a eles que roguem porque eles já não têm mais nada pelo que se rezar. Eles já receberam a coroa e somente aguardam a vinda de Cristo. Importante a gente salientar que essa oração que nós fazemos pela igreja padecente, pelos membros da igreja padecente, não se trata de uma oração pedindo pela conversão, por exemplo. Sim, é verdade, é bom falar isso. Senhor, converte o fulano que faleceu. Não, o tempo da conversão já acabou. Né? É aqui. Lá nós rezamos pelos salvos, para que eles possam ser santificados e entrar na presença, né, na visão beatífica. Eles são convertidos já. Só não estão purificados das suas penas, né? Fizeram já a sua escolha em vida. Agora, o nosso objetivo é que toda a igreja se torne triunfante. Foi o que a Drica leu no catecismo. Quando Cristo vier na sua glória, então o que ele fará? Ele encerrará a purgação, né? Porque esse intermédio de purificação cessará e todas as almas do purgatório se tornarão bem-aventuradas. Isso é importante. O purgatório só tem uma porta de saída. Essa porta é para o céu. Não existe escolha. Não é possível que uma alma do purgatório vá para o inferno. Não. Se ela está no purgatório, então ela vai para o céu. E aí, quando isso será, é Cristo na sua providência e bondade que determinará. Ele virá, descerá dos céus, né? A visão que João tem em Apocalipse é que ele vê descer com Cristo toda a Jerusalém celeste, ou seja, todos os que já estão com ele descerão com ele. E haverá a grande ressurreição final, né? A ressurreição dos mortos, e todos seremos restituídos aos nossos corpos físicos, porém transformados em corpos de glória, em corpos espirituais. E aí, né, diz lá, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, subiremos para o encontro com ele nos ares. E aí toda a igreja será absolutamente triunfante. Não militaremos mais, porque não haverá mais guerra. Quem milita é quem está em guerra. Não haverá mais guerra contra o pecado e o mal, porque aí Cristo vencerá definitivamente, aniquilará a tentação, o mal, a morte. Já não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Apocalipse 22, né? E ele enxugará todas as lágrimas, todo o pranto. Então, esse é o nosso objetivo, é ingressarmos na igreja triunfante. Essa igreja já existe, ela está lá, ela rodeia
o trono do Eterno. Ela é a nova Jerusalém. E nós temos comunhão com ela, porque como nós dissemos no bloco anterior, a comunhão que une os fiéis não pode ser rompida. Não pode ser rompida. E aqui, padre, diz assim, desculpa, Fernando. Não, pode. Só para ler e atestar isso que o padre está falando, dessa união, que diz assim, ó, todos, porém, em grau e modo diverso, participamos da mesma caridade de Deus e do próximo. E aqui esse todos, ele está falando do padecente, do triunfante e nós, né? Por isso que é em modo diverso. Participamos da mesma caridade de Deus e do próximo e cantamos o mesmo hino de glória a nosso Deus. Pois liturgia. Todos quantos são de Cristo, tendo seu Espírito, congregam-se em uma só igreja e nele estão unidos, e nele, né, no Cristo, estão unidos entre si. É interessante que quando Jesus é questionado no Evangelho a respeito da ressurreição, o Senhor Jesus dá uma resposta muito importante para nós. Ele vai dizer assim, Deus disse, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Com isso, o Senhor Jesus estava dizendo que, embora a morte ela gere esta separação do corpo e da alma, ela não encerra a vida, porque exatamente, eles continuam vivos em Deus, no seio de Deus. O que é interessante nós notarmos, por exemplo, é que isso fica evidente quando, por exemplo, no Monte Tabor, Jesus conversa com Elias e com Moisés. Ora, de fato, vivos, de fato, imersos já em glória, com Cristo ali, né? Isso é algo ali perceptível. Depois, João, na ilha de Patmos, num domingo, ele tem uma experiência mística onde Deus mostra a ele os céus, né? E ele começa a falar a respeito de algumas realidades, dentre elas, uma das coisas mais lindas, né? João enxerga o trono, enxerga o cordeiro, e ele enxerga uma multidão, ele vê os mártires, né, com vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e ele começa a ver esses mártires falando a Deus, que está no trono, ao cordeiro, faz-nos justiça, aonde? Na terra. Ou seja, nós temos a igreja triunfante falando a Deus para atuar na terra, na igreja militante. Intercedendo, portanto. Né? Então, é um ato de intercessão. Você começa a ver todo o Apocalipse, isso não é só teólogos católicos, inclusive excelentes teólogos protestantes começam a perceber que o livro do Apocalipse, tudo que está escrito ali, ele tem forma litúrgica. Tudo que está posto ali mostra, nós temos praticamente uma liturgia da palavra, a carta às igrejas, depois nós temos o Cordeiro, uma liturgia eucarística. Né? O modo como João descreve o céu, ele faz clara alusão às mesmas medidas e elementos do templo de Salomão. Exato. Né? De modo que o que ele está dizendo é o seguinte, olha, aquele templo, na época de João, já destruído, na verdade, em 3 dias, Jesus tinha dito, olha, vocês podem destruir esse templo e em 3 dias eu o levantarei. De fato, Cristo levantou o templo a um lugar, elevou-o a um nível que agora ele é indestrutível. Agora ele, de fato, o filho de Davi, se sentou nesse trono para sempre. Ele cumpriu toda a promessa do Antigo Testamento. Ele agora pegou aquele templo de Salomão e o colocou entre os céus e a terra. A liturgia que está sendo celebrada ali é céus e terra. O sacerdócio é um sacerdócio que une céus e terra. Ou seja, a realidade agora, a partir de Cristo,
Isso é importante. Aonde vocês vão adorar o Pai? Não é nesse monte, não é naquele. É em espírito e em verdade. Em que sentido? Para a gente não ter templos? Isso é ridículo. Nós sempre tivemos templos. No sentido de que quando nós iniciamos a nossa liturgia, morre o tempo, morre o espaço e nós entramos no Kairos. Exatamente. A liturgia da Santa Missa, ela é a presentificação da igreja triunfante entre nós e a nossa entronização nela. Exato. Né? Ela é o chamado banquete escatológico. Nós já... ela é a porta de acesso, né? Ali há um trânsito, usamos uma expressão que nós usamos muito em teologia, um intercâmbio de dons. Então, quem está na Santa Missa enquanto ela é celebrada? Toda a igreja, toda ela. Ali, misticamente, ainda que nós não tenhamos contato sensível, mas nós temos comunhão profunda ali ao redor do altar. Estão as almas do purgatório, porque é o Cristo no altar, é o sacrifício de Cristo que os purifica. E estão ali todos os santos do céu, porque é Cristo, o Cordeiro, que é adorado e glorificado pelos anjos e pelos santos. Então, repare que nós dizemos isso no prefácio da oração eucarística, né? Então, agora unimos nossa voz à voz dos anjos e dos santos, dizendo ou cantando, Santo, Santo, Santo. Nós estamos dizendo juntos aquilo que eles estão eternamente dizendo. Padre, nós tem uma unimos as imagem vozes. que o Bruno, nosso diretor, preparou para ilustrar isso, para quem está em casa poder ter essa lá, a visão da igreja, né? Perfeito. De toda a igreja. Tem até o inferno ali, tirando o inferno ali que não é igreja, mas... Não, na verdade ali é o purgatório, Drica. Ali é o purgatório? Isso, veja que então... os anjos, ali é uma figura da Santa Missa, né? Celebrada ad Oriente, né? Um rito antigo. Ah, é verdade, e os anjos estão do puxando. altar, veja que da Eucaristia, enquanto o padre celebra, os anjos vão colhendo em forma de água, né? Vão colhendo a graça que vem da Eucaristia e jogando no purgatório para que as almas vão se aliviando, estão vendo? Que as almas vão sendo aliviadas. Ao redor do altar estamos todos nós a igreja militante. E acima todos os santos, né? Ali tem a Trindade, né? O Pai, de certa forma, figurado, o Espírito realizando o sacrifício, porque é Ele que torna pão e vinho em carne e sangue. Então, veja, esses dois níveis, né? O padecente que está abaixo na figura e o triunfante que está acima, nós não vemos, mas estão ali, misticamente. Se nós víssemos o que de fato é uma missa, nós não suportaríamos. Verdade. Não suportaríamos. Vocês sabem que Santa Teresa de Ávila, uma vez, um de seus êxtases foi causado por uma permissão que Deus deu a ela de ouvir um segundo. Foi um segundo. Um segundo de tempo? Um segundo. Deus disse a ela, eu vou lhe dar a graça de você ouvir um segundo do acorde celestial. Você vai ouvir um segundo. Então, foi assim, ela caiu num êxtase de 3 dias. Isso foi durante a missa. Meu Deus! Puf, ela caiu, ela em êxtase. Um segundo. Um acorde do céu a extasiou por quase 3 dias. Então, realmente, quem melhor descreve o que é a igreja triunfante que nos aguarda é São Paulo aos Coríntios 2:9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, nem subiu ao coração do homem. Tais são as coisas reservadas para nós, né? Para aqueles que esperam em Cristo. Essas coisas estão reservadas para nós. A igreja triunfante. Eu espero, de fato, que quando a gente começa a falar dessas realidades, sobretudo quando a gente agora falando da igreja triunfante, eu imagino que cada terça-feira depois a gente poderia ir aprofundando isso para falar desses estados de pertença. Mas quando você ouve semelhante verdade a respeito do que é o céu, eu acho que é aqui que esse programa pode ajudar você no caminho de santidade. É necessário que você consiga vencer o amor que você tem a certas criaturas,
o amor que você tem a certas realidades deste mundo com um amor maior. É o único modo de nós vencermos o pecado. É nós começarmos a amar Deus com um amor maior, as coisas de Deus com um amor maior do que o amor que nós temos, que na verdade são afeições desordenadas, aquilo que nos rouba, aquilo que rouba o espaço que é de Deus. Quando você começa a perceber que um acorde daquilo que acontece no céu extasia alguém desta maneira, ou seja, quão glorioso é, quão maravilhoso é, eu quero poder habitar nesse lugar, e vale todo o sacrifício do mundo para estar nesse lugar. Claro que Teresa de Ávila foi extasiada por esse acorde, porque ela deseja o céu, ela desejava, hoje ela já está lá, ela já é membro da Igreja Triunfante. Mas ela era um acorde desejável. Imagine que uma alma, né, uma pessoa, que ao longo da vida, ela vai se habituando ao apego às criaturas, como o Fernando colocou. Que criaturas? Todas. Tudo que não é Deus. Se apega a dinheiro, se apega a poder, se apega a trabalho, Até se apega a projetos. Coisas lícitas, né, padre? Até coisas lícitas. Coisas Tá? Se apega ao filho, se apega à esposa, ao esposo, enfim, e faz de tudo isso, de todos esses, as prioridades da sua vida. Veja bem, meu irmão, minha irmã, quando o véu dessa vida se rasgar, do lado de lá não estarão te esperando esposo, esposa, filhos, filha. Podem até estar se tiverem partido antes, mas nos céus, para entrar nos céus é preciso entrar pela porta, e a porta com a qual você vai se deparar é Cristo. Ele diz em João 10, eu sou a porta. Se Cristo não é alguém que foi, durante toda a vida, buscado, desejado, procurado, ora, o acorde da voz dele, que é extasiante para quem buscou, será atordoante para quem rejeitou. É ter que... Porque para uma alma fora do corpo, quando ela se desprende do corpo, não resta mais nada a não ser o seu Criador. Ela é imediatamente atraída ao seu Criador. Ora, e se o Criador for alguém totalmente estranho àquela alma? A alma em nada se adequou, se configurou, ela não tem o sabor, ela não tem a temperatura, né, do fogo do Criador. Aquilo é algo tão incompatível que a atormenta. A esse tormento nós damos o nome de inferno. Então, o céu, né, é o título de um livro do Anselm Green, né? O céu começa em você, e é aqui. Dos melhores livros dele. É um dos melhores livros, eu li umas 3 vezes. Ele tem que começar agora. E o céu, né, ele somente será uma realidade atraente, a igreja triunfante, somente será uma realidade atraente e, portanto, desejada, se ela for de alguma forma conhecida. Ninguém ama o que não conhece e ninguém busca aquilo com que não tem afinidade. E é justamente por isso que a igreja, de 2000 anos, nos propõe o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é o céu essencialmente, Deus é o céu essencialmente. Mas também há algo de acidental no céu. Eu lecionei escatologia durante 5 anos, então eu sempre dizia isso, né? Existe a bem-aventurança essencial, que é Deus mesmo. Se o céu fosse só Deus, já bastaria. É a bem-aventurança essencial. Mas existe a bem-aventurança acidental. Ou seja, além de Deus, se já não bastasse, ao redor dele estão os bem-aventurados. Tudo que ele atraiu, né? Exatamente, que são companhias maravilhosas. Então, como você antecipa o céu? Primeiro, aprendendo a amar a Deus, porque é a bem-aventurança essencial. E segundo, começando desde já a amar as companhias que estarão com você por toda a eternidade. Comece a amar desde já a Virgem Maria, porque ela vai estar lá. Comece a amar desde já os santos. Conheçam a vida dos santos, leiam a vida dos santos. Exatamente, vá conhecer. Então, assim, quando eu imagino o céu, eu tenho certeza que o Fernando, a Adri, que você que nos acompanha como bom cristão, você tem muitos atraentes lá. Se fosse só Deus, já seria o suficiente. Mas
como Deus é especialista em transbordar para além de si, em fazer caber até onde não cabe, então a atração mais do que suficiente já é Ele, mas ao lado dele eu tenho muita ansiedade por encontrar a Virgem Maria. Eu tenho muita ansiedade por encontrar os apóstolos. Eu tenho muita ansiedade por encontrar os mártires. E quando eu vejo, quando eu imagino que eu tenho tantos irmãos já me aguardando, que eu não tive a graça de conhecer em terra, mas já são meus irmãos e que eu já amo desde já, por conhecer as suas vidas e dialogar com eles na oração, quando eu peço a eles intercessão, olha, eu realmente chego à conclusão de que uma eternidade vai ser muito pouco diante de tudo aquilo que eu tenho já nos meus planos aqui para me entreter com eles. Eu tenho tantas coisas a perguntar e a conversar, acho que só com o apóstolo Paulo e Santo Tomás de Aquino eu vou passar aí uns 2000 anos da eternidade. É uma maravilha. Gente, o nosso tempo está indo embora. Padre, a gente vai pedir uma bênção para você, você que nos assistiu, que bom, que o seu coração esteja agora aí fervendo de anseio, né, de conhecer mais e buscar mais, para ter mais desejo pelo céu e mais desprezo por este mundo. Porque enquanto ficarmos cultivando este mundo como algo mais gostoso, você vai ficar se apegado a esse mundo e aí você não vai conseguir ter desejo pelo céu. Padre, dá uma bênção para a gente. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que este mundo é um meio para chegarmos a vós, não um fim em si mesmo. Ele se desvanecerá, ele ficará para trás. Mas desde já tu nos tem dado a graça de sermos filhos da igreja. E te agradecemos imensamente, Senhor, por sermos católicos, por conhecermos a tua revelação nesta terra e estarmos profundamente enxertados nesta videira. Agradecemos, Senhor, nos dê a graça de vivermos e morrermos filhos da igreja e permanecermos nesta igreja até a eternidade no convívio dos eleitos. Ajuda-nos por misericórdia, pela força da tua bênção, da tua graça, Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã a gente volta. Gente, beijo no coração de todos.